Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Hoje, reunimos-nos neste culto abençoado com um tema profundo, transformador e cheio de significado: a crucificação e morte de Jesus Cristo. Que essa palavra seja como um bálsamo para a sua alma, trazendo paz, esperança, fé renovada e, sobretudo, o amor incomparável de Deus revelado em Cristo Jesus. A cruz, tão simples em sua estrutura, mas tão poderosa em seu significado. 2. Pedaços de madeira que sustentaram o Salvador do mundo. A cruz de Cristo é o ponto central da nossa fé. É ali que o céu tocou a terra, que a justiça encontrou a misericórdia, que o amor venceu o ódio, que a morte foi derrotada pela vida. Jesus, Cristo, o Filho de Deus, sendo puro, santo, sem pecado algum, foi levado à morte de cruz, não por fraqueza, não por acaso, mas por um plano eterno de redenção. Ele foi obediente até o fim. Ele escolheu a cruz por amor a mim e a você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Olhamos para o Calvário e vemos ali um homem ferido, coroado de espinhos, rejeitado, zombado. Mas com os olhos da fé vemos mais. Vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos o maior ato de amor que já existiu. Vemos o preço da nossa salvação sendo pago por completo. Quantas vezes somos esmagados pelas dores do mundo, pelas injustiças, pelas angústias da vida. Mas ao olharmos para a cruz encontramos consolo. Porque sabemos que temos um Salvador que sofreu, que sentiu dor, que chorou, que foi traído, que foi rejeitado, que sabe o que é sofrer. E ele venceu tudo isso. O sangue de Jesus derramado na cruz não foi em vão. Cada gota tem poder. Poder para perdoar pecados, para curar feridas, para restaurar famílias, para libertar os cativos, para transformar vidas. A cruz não é o fim. A cruz é o início de uma nova vida. Ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Naquela sexta-feira escura, parecia que tudo estava perdido. O céu escureceu, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu. Mas naquele momento o inimigo foi derrotado. Jesus, com um brado forte, declarou: "Está consumado." João 19:30. Tudo o que precisava ser feito para a nossa redenção foi concluído. Não precisamos mais viver sob o peso da culpa. Fomos libertos. Que palavra maravilhosa! Libertação. O sacrifício de Cristo nos libertou do pecado, da condenação eterna, da vergonha, do medo. Hoje podemos andar com a cabeça erguida, com alegria no coração, com esperança no amanhã. Porque a cruz nos deu acesso ao Pai, nos fez filhos de Deus, herdeiros de promessas. E se hoje você se sente fraco, sem forças, desanimado, lembre-se da cruz. Lembre-se do amor que te alcançou ali. Você não está sozinho. Cristo está com você. Ele não desiste de você. Ele te ama com amor eterno. Ele conhece sua dor, suas lágrimas, suas lutas. E ele continua dizendo: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando, há poder na cruz. Há esperança na cruz. Há cura na cruz. Há vida na cruz. Que esta palavra toque o mais profundo do seu ser. Que reacenda em você a chama da fé, da esperança e do amor. Que você possa sair deste culto com o coração renovado, cheio de gratidão e com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, a cruz foi um ato de amor. A morte de Jesus foi por você, e ele vive. Porque ao terceiro dia a morte foi vencida e Jesus ressuscitou. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Podemos ter paz mesmo em meio às tribulações. Podemos amar mesmo quando somos feridos. Podemos perdoar porque fomos perdoados. Amados, celebremos hoje esse amor que nos alcançou.
Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, trazendo consolo, cura, direção e força. Que a paz de Cristo reine em sua vida. Que o poder da cruz se manifeste em cada área da sua existência. Jesus morreu, mas ressuscitou, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Estejamos prontos, vivendo em santidade, em amor, em fé. E até aquele dia, proclamemos a mensagem da cruz com ousadia, com alegria e com compaixão. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a doce presença do Espírito Santo continue habitando em nossos corações, neste momento de reflexão e renovação. Dando sequência ao que já meditamos, seguimos contemplando a profundidade da crucificação de Jesus Cristo e tudo o que esse ato sublime representa para nossas vidas. A cruz permanece sendo o símbolo máximo da entrega, um instrumento de tortura transformado em emblema de redenção. Em cada farpa daquela madeira, vemos nossa dívida sendo rasgada. Em cada ferida no corpo do Salvador, encontramos cura para a nossa alma. Em cada lágrima que escorreu de seus olhos, encontramos consolo para os nossos dias mais escuros. Jesus foi até o fim. Não recuou diante da dor. Ele suportou a cruz com coragem, firmeza e compaixão. Em meio à zombaria, ao abandono e ao sofrimento, ele manteve o olhar no propósito: reconciliar a humanidade com o Pai. Não havia pecado algum nele, mas ele se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Meditar sobre a morte de Cristo não é se prender à tristeza, mas sim reconhecer o valor do amor divino. Amor que não exige perfeição, mas transforma o imperfeito. Amor que não impõe, mas convida. Amor que não julga, mas salva. Amor que não passa. Jesus, pendurado entre o céu e a terra, com os braços abertos, nos mostra o quanto somos importantes para Deus. A crucificação nos ensina sobre resiliência. Quantas vezes nos sentimos feridos, humilhados, desprezados? Contudo, ao olharmos para o Senhor na cruz, compreendemos que podemos suportar, pois Ele nos fortalece. A cruz nos revela que a dor pode gerar frutos eternos e que a entrega, por mais difícil que pareça, não é em vão quando está nas mãos de Deus. A cruz também nos lembra do perdão. Mesmo em meio à agonia, Jesus clamou ao Pai: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Que lição extraordinária! Perdoar quando dói, amar quando nos ferem. Isso é divino, isso é Cristo em nós. A morte de Jesus é a ponte que nos reconcilia com Deus e nos capacita a viver relacionamentos restaurados. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, sentindo-se incompreendido ou até mesmo esquecido. Mas há uma verdade inabalável: Deus nunca te deixou. Ele provou isso na cruz. O sacrifício de Jesus grita ao mundo: você vale a pena, não pelas suas obras, mas pela graça, não pelo seu desempenho, mas pela fé. E essa fé nos leva a viver em novidade de vida. A cruz nos encoraja a seguir em frente. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há corrente que a cruz não possa romper. Não há sombra que o brilho da ressurreição não possa dissipar. Ainda que as lutas sejam intensas, há esperança. Ainda que as lágrimas caiam, há consolo. Porque o que começou na cruz continua vivo em nossos corações. Quando nos achegamos à cruz, encontramos identidade. Somos filhos, somos amados, somos escolhidos. Não somos definidos por nossos erros, mas pelo sangue que foi derramado por nós. Somos chamados a viver de maneira santa, justa e plena. E essa plenitude está à disposição de todo aquele que crê. Então, continuemos firmes. Que esta mensagem não fique apenas em nossas mentes, mas se torne vida em nosso caminhar diário. Que a obra da cruz não seja apenas um conceito, mas uma realidade vivida com intensidade. Que o Espírito Santo continue ministrando em nós, nos guiando, consolando e nos lembrando constantemente do valor da cruz e da profundidade do amor de Jesus. A jornada continua. A cruz não foi o fim, foi o início. Um novo tempo, uma nova aliança,
uma nova vida. E essa vida é nossa herança em Cristo. Amados do Senhor, seguimos nesta jornada de fé, mergulhando ainda mais profundamente na meditação sobre a crucificação e morte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como é precioso poder, juntos, refletir sobre a magnitude deste ato de amor e sobre o poder transformador da cruz em nossas vidas. Na continuidade desta mensagem, somos convidados a contemplar com reverência cada detalhe do caminho, de Cristo até o Gólgota. Não se trata apenas de um relato histórico, é um marco eterno que ressoa em nossos corações com poder e graça. A caminhada de Jesus até a cruz foi marcada por obediência absoluta ao Pai, por entrega total e por um amor que não conhece medidas. Ele foi traído por um dos seus, abandonado por muitos, julgado injustamente, condenado sem culpa. Tudo isso para que nós fôssemos libertos. O fardo que ele carregou não era apenas a madeira pesada sobre seus ombros ensanguentados, mas também o peso dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas iniquidades. E ele não reclamou, não recuou. Ele foi até o fim, com o olhar fixo na missão. Ao observarmos a cena do Calvário, devemos lembrar que a cruz é mais do que dor, é mais do que sofrimento, é mais do que morte. A cruz é redenção, é reconciliação, é amor em sua forma mais pura e mais poderosa. É Deus estendendo seus braços à humanidade perdida, oferecendo nova vida, nova história, nova esperança. Não podemos jamais permitir que a mensagem da cruz se torne comum aos nossos ouvidos. Não podemos permitir que a familiaridade com as Escrituras nos roube a sensibilidade diante do sacrifício. Cada gota de sangue vertida por Jesus tem um propósito. Cada lágrima, um motivo. Cada palavra dita na cruz carrega a eternidade. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essas palavras ecoam pelos séculos, revelando um coração cheio de compaixão mesmo em meio à dor insuportável. Que tipo de amor é esse? Um amor que perdoa enquanto sangra. Um amor que ora pelos inimigos. Um amor que se entrega por completo. Neste ponto da nossa reflexão, é preciso que olhemos para dentro de nós. Será que temos vivido à altura desse amor? Será que temos sido gratos não apenas com palavras, mas com atitudes? Será que temos deixado a cruz moldar nosso caráter, transformar nosso coração, renovar nosso espírito? A cruz também é um chamado, um convite à renúncia. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Tomar a cruz não é apenas suportar provações, mas viver com propósito. É abrir mão do egoísmo, da vaidade, do orgulho e viver para Deus. É amar quando é difícil, perdoar quando dói, servir quando estamos cansados. É diante da cruz que percebemos o quanto precisamos de graça. Não somos salvos por nossos méritos, mas pelo sacrifício do Cordeiro. A cruz nos nivela. Ricos, pobres, sábios, simples, todos igualmente necessitados da salvação. E todos igualmente amados pelo Pai. A morte de Jesus foi o ápice da obediência. Ele poderia ter pedido uma legião de anjos para livrá-lo. Ele poderia ter escapado, mas ele escolheu permanecer. Porque ele nos viu. Ele viu você. Ele viu cada lágrima que você choraria, cada luta que enfrentaria, cada batalha que travaria. E ele decidiu ir até o fim para garantir sua vitória. Não estamos sós. O Deus da cruz está conosco. Ele entende nossa dor. Ele sustenta nossa fraqueza. Ele renova nossas forças. Quando tudo parecer perdido, lembre-se do Calvário. Lembre-se que até mesmo no dia mais escuro da história, Deus estava trabalhando para trazer luz. O céu se escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Tudo isso apontava para uma nova aliança sendo firmada. Já não precisamos de intermediários. O caminho está aberto. Podemos entrar com ousadia na presença do Pai, porque o sangue do Cordeiro nos purificou. A morte de Jesus selou essa nova realidade. Hoje temos acesso ao trono da graça, temos um intercessor fiel, temos um Salvador vivo, e porque Ele morreu, hoje podemos viver, e viver em abundância.
Quantas pessoas vivem oprimidas, carregando culpas, mágoas, dores que os consomem por dentro. Mas a cruz é lugar de entrega, é lugar de libertação. Jesus morreu para que você não precise mais viver preso ao passado. Ele morreu para que você seja livre. Livre da condenação, livre da dor, livre da vergonha. Ao continuar nesta caminhada de fé, sejamos pessoas marcadas pela cruz, pessoas que amam com intensidade, que perdoam com facilidade, que vivem com propósito. Que onde quer que formos, possamos refletir o brilho daquele que nos amou até o fim. Nos momentos de fraqueza, que possamos lembrar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E esse poder nos levanta, nos impulsiona, nos sustenta. A cruz não é um fim, é um começo. É o início de uma história escrita com o sangue do Salvador e selada com a promessa da vida eterna. Não deixe que as vozes do mundo abafem a voz da cruz. Não permita que o desânimo cale a mensagem da esperança. Cristo morreu, sim, mas ele vive e reina e voltará. Até esse dia, que a cruz continue sendo nosso norte, nossa base, nossa inspiração. Continuamos firmes neste propósito, sendo transformados de glória em glória, até que sejamos plenamente moldados à imagem do Filho. Que a cruz seja nossa motivação diária, nosso cântico, nossa bandeira, e que o amor de Jesus seja sempre a razão do nosso viver. Amados irmãos, com corações ainda mais despertos pela graça, seguimos nesta jornada espiritual, aprofundando-nos na mensagem da cruz, compreendendo pouco a pouco a imensidão do amor de Deus revelado na morte de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações enquanto avançamos na revelação da cruz. A cena da crucificação continua a nos impactar. Não se trata apenas de contemplar um evento passado, mas de discernir o significado eterno do que ali foi consumado. A cruz é atemporal. Seus efeitos reverberam até os dias de hoje e continuarão a ecoar até a eternidade. Jesus, ao se entregar, não estava apenas cumprindo um plano divino, mas abrindo um novo e vivo caminho para toda a humanidade. A cada passo que ele deu em direção ao Calvário, a promessa de redenção se aproximava. A cada ferida, a profecia se cumpria. A cada gota de sangue, uma alma era resgatada. A cruz representa o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. Ali a ira contra o pecado foi satisfeita, e ao mesmo tempo, o perdão foi estendido a todos. A magnitude deste momento nos leva a refletir sobre a profundidade do pecado, mas ainda mais sobre a profundidade da graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A cruz é a resposta de Deus à nossa condição. Ela diz: eu conheço a sua dor, eu vi a sua queda, mas eu escolhi te amar mesmo assim. Quantos estão hoje presos ao passado, carregando culpas que já foram lançadas no mar do esquecimento? Por Deus, quantos se sentem indignos, esquecendo que o preço já foi pago e que a cruz já decretou liberdade? Irmãos, a cruz nos lembra de que fomos perdoados não por merecimento, mas por misericórdia. E é essa misericórdia que nos convida a uma vida transformada. Jesus, no auge da dor, olhou para o ladrão ao seu lado e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Que gloriosa verdade! Mesmo no limite de sua agonia, ele ofereceu salvação. Não importam os erros, não importa o tempo que resta. A cruz está sempre estendida. O arrependimento genuíno encontra abrigo no coração do Pai. Somos chamados a viver essa mesma graça. A cruz nos ensina a ver com os olhos de Cristo, a amar sem medida, a perdoar sem reservas, a servir sem esperar retorno, a dar nossa vida por aquilo que realmente importa. A cruz é mais do que símbolo, é estilo de vida. Viver à sombra da cruz é viver de forma diferente. Nos momentos de solidão, a cruz nos consola. Nos dias de batalha, a cruz nos fortalece. Nos tempos de escassez, a cruz nos lembra da suficiência de Cristo. Em todas as estações, a cruz permanece firme, nos guiando, nos sustentando, nos impulsionando a prosseguir. E não podemos esquecer que após a morte veio a ressurreição. A cruz preparou o caminho para o túmulo vazio.
A morte não teve a última palavra. O sofrimento não foi o fim da história. E essa verdade muda tudo, porque a cruz nos redime, mas a ressurreição nos capacita. Somos perdoados pelo sangue e fortalecidos pela vida que venceu a morte. Não há limites para o que Deus pode fazer na vida daquele que crê na mensagem da cruz. O impossível se torna possível. O quebrado é restaurado. O perdido é encontrado. O pecador é justificado. O que estava morto passa a viver. Essa é a mensagem que carregamos em nossos corações. Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Que nunca percamos o encanto diante da cruz. Que nossos olhos nunca se fechem para seu poder. Que nossa fé esteja sempre firmada nesse fundamento inabalável. Que em nossos cultos, em nossas casas, em nossas famílias, a cruz continue sendo exaltada. Pois é ali, naquele alto monte, que fomos encontrados, transformados e chamados para um novo tempo. Continuemos firmes nesta meditação, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Amados irmãos em Cristo, que a paz que excede todo o entendimento continue reinando em vossos corações. Damos sequência a esta jornada de fé e contemplação, onde temos caminhado passo a passo pela via dolorosa, pela cruz do Calvário, pelo amor infinito de Deus revelado em Jesus. A cruz continua sendo o centro de nossa fé, o ponto de transformação das nossas vidas. A história da cruz é uma história de sacrifício, mas também de promessa. É uma história que nos confronta com nossa condição humana, mas que ao mesmo tempo nos apresenta uma solução eterna. Jesus não morreu apenas para perdoar nossos pecados, mas para nos levar a um novo nível de relacionamento com o Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Em cada palavra de Jesus na cruz, há uma mensagem para a nossa alma. Quando ele diz, está consumado, João 19:30, ele não está declarando derrota, mas vitória. Ele está afirmando que a missão foi cumprida, que o preço foi pago, que o caminho foi aberto. Nenhuma lágrima foi em vão, nenhum sofrimento foi desperdiçado. Tudo convergiu para esse momento de triunfo eterno. A cruz é o nosso ponto de partida e o nosso destino diário. É nela que encontramos força para continuar, direção para seguir, identidade para viver. Ela nos lembra quem somos: filhos amados, redimidos, libertos, chamados para um propósito maior. A cruz quebra o poder do pecado e nos chama para uma vida de santidade. Jesus foi até o limite por amor. Ele suportou a zombaria, as agressões, a humilhação pública. Ele foi despido, ferido, esmagado, mas não por fraqueza, e sim por obediência e compaixão. Ele escolheu o caminho da dor para nos garantir a vida. Isso é amor. Amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hoje muitos ainda vivem distantes da cruz, tentando encontrar sentido em caminhos vazios, buscando preencher o vazio com o que o mundo oferece. Mas só a cruz preenche. Só o amor de Cristo satisfaz. Só o sacrifício do Cordeiro tem poder de regenerar o coração humano. Não estamos apenas falando de um ato religioso ou de um rito espiritual. Estamos falando de um evento que mudou a história do universo. A cruz dividiu o tempo, rasgou o véu, rompeu cadeias espirituais. Tudo o que éramos antes da cruz já não nos define mais. Agora somos novas criaturas. A morte de Jesus não foi uma tragédia, foi um plano de amor. E nós fomos incluídos nesse plano. O Pai nos olhou através do Filho e disse, vale a pena. Somos frutos desse amor. Somos testemunhas dessa graça. E a nossa vida deve ser uma resposta à altura desse sacrifício. Quantos têm caminhado com corações pesados, com almas cansadas, com culpas que corroem por dentro? Jesus convida, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse convite ainda está de pé. A cruz é lugar de descanso, de cura, de restauração. E é nessa cruz que somos chamados a morrer também. Morrer para o ego, para o orgulho, para o pecado, para o mundo. Pois somente quando morremos com Cristo, podemos ressuscitar com Ele.
A vida abundante que Ele prometeu só é vivida plenamente quando nos rendemos à sua vontade. Nesta hora, que cada um de nós possa olhar para dentro de si e perguntar: tenho vivido como alguém que foi salvo pela cruz? Que nossa resposta seja acompanhada de frutos, de mudança de vida, de santidade, de compromisso, porque a cruz exige resposta. Ela clama por transformação. A morte de Jesus foi também a inauguração de uma nova era, a era da graça. Não vivemos mais sob o jugo da lei, mas sob o governo do amor. A graça nos ensina a dizer não ao pecado, nos conduz ao arrependimento, nos molda à imagem de Cristo. Somos obra em andamento, sendo aperfeiçoados pelo Espírito. Se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o coração. A cruz ainda fala, a cruz ainda salva, a cruz ainda cura, a cruz ainda transforma. E cada vez que nos aproximamos dela, algo novo acontece dentro de nós. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Não há obra maior que a da cruz. E é por isso que seguimos proclamando, vivendo e anunciando essa verdade com fervor e paixão. Porque só ela tem poder para mudar vidas e garantir a eternidade. Que esta mensagem continue viva em nós, que ela não seja esquecida após este culto, mas que se torne parte de quem somos. Porque a cruz é mais que lembrança, é fundamento, é esperança, é vida. Meus irmãos e irmãs, ao prosseguirmos nesta santa jornada de reflexão sobre a crucificação e morte de Jesus Cristo, somos levados a contemplar com ainda mais reverência e gratidão o ato supremo de amor que mudou não apenas a história, mas o destino eterno de todo aquele que crê. A cruz de Cristo continua sendo a ponte entre o céu e a terra, entre a condenação e a salvação, entre o passado marcado pela queda e o futuro glorioso que nos foi prometido. Nosso Salvador, ao estender os braços naquela cruz, não apenas sofreu fisicamente. Ele tomou sobre si toda a dor, todo o pecado, toda a separação que existia entre o homem e Deus. Seu grito final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Não foi um suspiro de derrota, mas uma proclamação de entrega total e confiança absoluta no plano divino. A cruz não foi o fim, mas o início da vitória. O que aconteceu naquele dia no Gólgota reverbera até hoje, porque ali foi selado um pacto eterno. Ali, o justo morreu pelos injustos. O santo tomou o lugar dos pecadores. O Filho se fez maldição para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa verdade não pode jamais ser tratada com indiferença ou frieza espiritual. Ela é a base da nossa fé, a rocha sobre a qual edificamos nossa esperança. Que tipo de amor é esse, capaz de se sacrificar mesmo sendo rejeitado? Que tipo de compaixão é essa, que perdoa mesmo quando está sendo crucificado? Esse é o amor de Cristo, um amor incondicional, imutável, incomparável. É esse amor que nos atrai à cruz, que nos chama ao arrependimento, que nos transforma por completo. A morte de Jesus também revela o custo da nossa salvação. Não foi algo barato. Não foi uma solução temporária. Foi um preço altíssimo pago com sangue inocente. E isso nos leva à responsabilidade de viver de forma digna desse chamado. A cruz não é apenas o local onde fomos salvos, é também o lugar de onde somos enviados para viver a missão do Evangelho. Ser discípulo de Jesus é carregar a cruz diariamente, é escolher o caminho do amor, da humildade, da justiça. É colocar o outro acima de si mesmo, é servir ao invés de ser servido. É caminhar com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não há cristianismo verdadeiro sem cruz. Não há vida abundante sem renúncia. A cruz também nos ensina sobre perseverança. Jesus suportou até o fim. Ele não desistiu mesmo quando a dor parecia insuportável. Mesmo quando foi abandonado, traído, rejeitado, humilhado. Ele permaneceu firme. Que esse exemplo nos encoraje a seguir firmes, mesmo diante das tribulações da vida. Pois se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Hoje, muitas vozes tentam silenciar a mensagem da cruz. Muitos tentam reduzi-la a um símbolo, a um objeto,
a uma lembrança do passado. Mas nós, povo de Deus, sabemos que a cruz é poder presente, é realidade viva, é transformação constante. Por isso devemos exaltá-la em nossas palavras, em nossas ações, em nosso testemunho. E se Jesus morreu por nós, então nossa vida já não é mais nossa. Vivemos para Ele, respiramos para glorificá-lo, agimos para refletir seu amor. Cada passo nosso deve ser dado com propósito, com temor, com consciência de que pertencemos a um reino eterno. Um reino que começou a ser estabelecido ali naquela colina sagrada onde a cruz foi fincada. Lembremo-nos também que após a cruz veio o sepulcro, mas ele não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia, a pedra foi removida e o Cristo ressurreto saiu vitorioso. A cruz aponta para a morte, mas também para a ressurreição. Ela nos mostra que não há fim para quem está em Cristo. Mesmo as situações mais difíceis são apenas o início de algo novo quando Deus está no controle. Portanto, irmãos, sigamos firmes. A cruz nos chama à fé. A cruz nos chama à obediência. A cruz nos chama à missão. Ela nos lembra que nossa esperança não está em coisas passageiras, mas em promessas eternas. Não estamos sozinhos. O Cordeiro de Deus está conosco. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura pela mão. Seja qual for a sua situação hoje, olhe para a cruz. Encontre nela força, consolo, direção. Deixe que o amor que ali foi derramado encha seu coração de paz. Deixe que a voz de Jesus ecoe em sua alma, trazendo cura, libertação e propósito. A cruz é a prova de que Deus nunca desistiu de você e jamais desistirá. A cruz é o maior sinal de que o céu nos ama, que o Pai nos quer de volta, que o Filho se deu por inteiro, que o Espírito habita em nós, que somos chamados para muito mais do que uma vida comum. Somos chamados para ser luz, para ser sal, para ser testemunhas vivas do Evangelho que começou com sangue, mas termina em glória. Continuemos com os olhos no alto, caminhando com fé, servindo com amor, proclamando com ousadia. Porque a cruz não foi em vão. Ela foi, e sempre será a maior expressão de esperança que o mundo já conheceu. Amados irmãos e irmãs, encerramos este culto com corações cheios de reverência, quebrantamento e gratidão. Caminhamos juntos por esta profunda jornada espiritual, contemplando o mistério da cruz, o sacrifício do nosso Salvador e o amor incondicional que nos alcançou. Agradecemos de todo o coração a cada um que esteve conosco, ouvindo, meditando, orando e se entregando mais uma vez ao chamado da fé. Que estas palavras não fiquem apenas na lembrança deste culto, mas que permaneçam vivas em cada coração, produzindo frutos de arrependimento, transformação e renovação espiritual. A cruz é o maior símbolo de esperança, redenção e vitória. Ela nos lembra que fomos comprados por um alto preço e que somos chamados a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Não há vida fora de Cristo. Não há paz fora do Evangelho. Não há caminho mais seguro do que aquele que é iluminado pela luz da Palavra de Deus. Que jamais nos afastemos da verdade, da graça, da missão e da presença de Deus. Sigamos firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder da cruz, do amor que salva e do Espírito que transforma. A todos que ouviram, que receberam esta mensagem com fé, nossa mais sincera gratidão. Continuemos unidos como corpo de Cristo, espalhando luz em meio às trevas e proclamando que há esperança, há perdão, há vida eterna em Jesus. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar, cada coração aqui representado. Que a paz de Cristo reine soberana e que a sua presença seja constante em cada passo da caminhada. Nunca esqueçamos, a cruz foi por nós, o sangue foi por amor, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Permaneçam na palavra, vivam na luz, caminhem em fé, anunciem com ousadia e lembrem-se, Jesus vive. Amém. Por isso, se você chegou até aqui e foi edificado por essa mensagem, eu te convido. Se inscreva no canal para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo,
Curta o vídeo como forma de espalhar o amor de Deus. Ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos que edificam a alma. Comente com uma palavra de fé ou contando como essa mensagem tocou você. E compartilhe com quem precisa ouvir palavras de esperança. Que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos desafios da vida, encontramos força, direção e esperança na palavra de Deus. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre exemplos inspiradores de fé, coragem, obediência e transformação. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, o agir de Deus permanece constante e poderoso. Que esta mensagem toque profundamente seu coração e renove seu espírito. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com quem você ama e está precisando ouvir essa mensagem hoje.